chantilly poroso é um negócio, né? Quanto mais você mexe com ele, mais poroso ele fica. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo, né? Então, para você que está chegando agora, fique à vontade. Para você que não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o chefe Sandro Silva, especialista em decoração de bolo com chantilly e também com chantininho. O meu intuito aqui é fazer com que as confeiteiras iniciantes aprendam a fazer o seu liso perfeito, aprendam a fazer os seus bolos decorados com liso perfeito. Então, se você é uma dessas pessoas aí que quer de fato aprender a fazer seus primeiros bolos decorados com liso perfeito, você está no lugar certo, tá bom? Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Galera, a live de hoje é uma live muito legal, porque eu vou falar um pouco sobre chantilly poroso, tá? O tema da live hoje é: será que dá para recuperar o chantilly, mesmo ele poroso no bolo? O que eu faço? O que eu devo fazer para recuperar o meu chantilly, para que ele fique lisinho, para que ele fique bonito? Qual que são aí as técnicas que eu preciso utilizar para me recuperar esse chantilly? Então, hoje a gente vai falar um pouco desse chantilly. E para você que está chegando agora também, não esqueça de curtir essa live, curtir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, marcar os amigos. Então é muito importante que você faça isso, tá bom? E deixe seu comentário aqui abaixo, o que vocês acharam do vídeo, que é muito importante também o comentário e a participação de vocês, tá bom? Chefe, será que dá para recuperar o chantilly, mesmo ele aplicando no bolo, depois que eu aplico o meu chantilly sobre o bolo, ou o meu chantininho, e às vezes ele fica poroso, e muitas das vezes eu entrego esse bolo para o meu cliente porque eu não sei como reverter essa situação. Então, vou mostrar para vocês um pouco aqui o que vocês devem fazer, e também eu vou falar o que vocês devem evitar para que isso aconteça, tá? Eu estou com o meu chantilly aqui, tá? O meu chantilly é um chantilly que eu utilizei, ele estava no meu congelador, tá? Eu congelei ele para... Eu utilizei, fiz alguns bolos e aí sobrou, eu guardei no congelador, tá? E aí eu vou aplicar esse chantilly aqui sobre o meu bolo, tá? Vamos supor que você tem o seu chantilly e muitas das vezes você aplica um chantilly como esse sobre o seu bolo e muitas das vezes você não sabe como reverter essa situação. Então vamos lá, o que eu devo fazer e o que eu devo evitar? Primeiro você precisa saber hidratar o seu chantilly, tá? Para evitar tudo isso, todo esse constrangimento e depois para tentar recuperar, primeiro ele precisa ser hidratado bem antes, tá? Então, por exemplo, eu fiz o meu chantilly, fiz uma boa hidratação e apliquei sobre o meu bolo, eu não corro esse risco, eu não fico, isso não vai acontecer com você. Mas se você ainda não sabe fazer uma boa hidratação, se você ainda não sabe fazer aí um trabalho mais específico da forma, da textura do chantilly que você quer, da aderência que você precisa, você vai precisar sim, se você não souber hidratar, você vai aplicar esse chantilly sobre o seu bolo e ele vai de fato ficar poroso, e aí para recuperar, muitas das vezes você entrega aí o bolo de vocês de uma forma nada a ver para o cliente de vocês, e às vezes o cliente de vocês acaba aí não comprando mais de vocês, tá? Então, meu chantilly, vou colocar um corante aqui. Ok? Coloquei o corante sobre o meu bolo e agora eu vou fazer a aplicação. E resumindo, tá? Detalhe, se você ainda é uma daquelas pessoas que não sabe de fato fazer uma boa hidratação num bolo de vocês, o que vai acontecer? Vocês vão sofrer mesmo com o chantilly poroso. Muitas das vezes eu vejo algumas seguidoras ou algumas meninas mesmo postando no Instagram ou postando no Facebook os bolos com a textura porosa, tá? E muitas das vezes, coitada, por falta de orientação ou até mesmo por falta de alguém que fale para ela o que ela precisa fazer, muitas das vezes ela vai
e aplica de qualquer jeito mesmo sobre o bolo, tá? Mas a ideia do liso perfeito é você deixar o seu chantilly hidratado e fazer o seu liso perfeito da forma aí que é os padrões que eu ensino, tá? Venho aqui, aplico o meu chantilly no meu bolo, ó. E muitas das vezes, quando a gente aplica o nosso chantilly sobre o bolo da gente, ele não aparece a porosidade. Você está aplicando, mas ele não aparece. E ele só vai aparecer muito depois que você começa a espatular. Então, vamos supor que você aplica aqui o seu chantilly. Vamos supor que você hidratou o seu chantilly tá hidratado da forma que você acha que está, e você está aqui aplicando sobre o seu bolo, certo? Ó, aplicando. Vou colocar pouco, mais um pouquinho. Isso aqui vai dar. E agora o que eu faço? Eu vou pegar a minha espátula, vou alisar. Certo? Vou alisando o meu bolo. E aí aparece um problema, porque na hora que eu começo a alisar o meu bolo, as porosidades começam a aparecer. E aí é onde mora o problema. Por quê? Porque uma vez que o seu chantilly ele está aplicado, ou o seu chantilly está aplicado sobre o seu bolo, sobre sua massa, sobre o seu recheio, e você identificar a porosidade, é aí onde mora um problema. Por quê? Porque muitas das vezes a porosidade ela não aparece assim na hora que você está aplicando, e sim depois que você começa a fazer um trabalho de espatulagem, um trabalho um trabalho de texturização no seu bolo. E aí o que acontece quando você começa a passar a espátula, e aí você começa a ver as porosidades sobre o seu chantilly. E aí, o que você faz? Você retira o chantilly, qual que são as técnicas que você precisa utilizar para que, de fato, você não deixe o seu bolo poroso e não entregue um bolo poroso para o cliente de vocês. Olha aqui, um exemplo, vocês hidratou o chantilly, mas muitas das vezes, por mais que você hidrata, muitas das vezes, por mais que você passa todo o efeito de hidratação e tal, mas muitas das vezes, o que acontece? Você não consegue enxergar. E aí, depois que você aplica sobre o seu bolo, e aí as porosidades começam a aparecer. E aí onde mora o problema, porque a maioria das iniciantes, elas não sabem o que fazer em momentos como esse. Tem muita gente que utiliza muita técnica, esquenta a espátula e passa no bolo, ou molha na água quente. Então, é alguns jeitos peculiares que a galera utiliza, tá? É bom fazer isso? É bom esquentar uma espátula e passar no bolo? Não é bom. Por quê? Porque imagina seu chantilly ele está bem gelado, tá? E aí você vem com uma faca quente e passa sobre o seu bolo. Isso aqui pode causar um choque térmico e pode causar problemas futuros, como rachadura no seu chantilly, tá? E aqui você vai, quanto mais você vai trabalhando com sua espátula, você vai vendo a porosidade e você vai começando a ficar desesperado. Ó. O que vocês fazem em momentos como esse? Comenta aqui embaixo, o que vocês fazem? Ó. Passa a espátula e começa a ver a porosidade. Aí começa a bater o desespero e aí a maioria das pessoas começa a fazer isso que eu falei agora, que é utilizando aí os meios, né? Só que o que eu sugiro
para vocês quando isso acontece, tá? Você vai acertar o seu bolo. Tranquilamente. Deixa ele bem retinho possível. E aí, o que você vai fazer? Continua com sua espátula. O chantilly poroso é um negócio, né? Quanto mais você mexe com ele, mais poroso ele fica. Só que o que eu vou fazer aqui? Vou ensinar uma técnica para vocês, para ajudar vocês, tá? Você que tem aquela dificuldade aí em dar ponto no seu chantilly, não consegue, fica poroso, olha só essa técnica que você precisa aprender para você aplicar. Então, tá aqui o meu bolo, ok? O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco mais de chantilly aqui. Agora só preciso chegar na mesma tonalidade. Tá? Que o certo é sempre deixar um pouco, fazer a mais, tá? Eu não fiz a mais, por isso que eu estou fazendo um pouco a mais aqui. Mas o certo é deixar a quantidade exata para você fazer esse tipo de trabalho. E o que você deve fazer? Por exemplo, coloquei o corante aqui no meu chantilly, agora o que eu faço? Eu venho, hidrato um pouco de chantilly, tá? Deixo bastante hidratado. Ó. Deixo bastante hidratado. Vocês viram que o meu chantilly aqui, ele tá bem poroso, tá vendo? Ó? Cheio de buracos, ó, cheio de bolhas. Se vocês observar, vocês vão ver, ó. Cheio de buraquinhos, cheio de bolha. Tá vendo? Ó? O chantilly ficou assim. A maioria das pessoas, por exemplo, você é uma pessoa que não tem experiência. O que você vai fazer com um bolo como esse? Você vai continuar fazendo algumas, não sei, esquenta uma faca, molha uma espátula, mela o prato inteiro, molha o prato inteiro, uma faca muitas vezes dá choque térmico, a faca quente no bolo. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um pouco mais do chantilly, bem mais mole, tá? Ah, chefe, não vai correr o risco de o meu bolo desmontar, não vai correr o risco do meu bolo descair, não vai, sabe por quê? Porque já tem chantilly sobre o bolo, tá? Então, quando tem chantilly sobre o bolo, não corre risco de cair. Então, ó, chantilly, hidratei um pouquinho mais de chantilly e venho aqui, ó, dá uma olhada aqui que vocês vão fazer. Olha só a textura desse outro chantilly, ó. Ó. Olha só a textura. Vem aqui, passa em todo o meu bolo, os lugares que está. Ó. Passa um pouco. E aí vocês vão ver a mágica acontecendo, tá? Vou passar aqui em cima. Agora eu venho com a minha espátula. E aí vocês vão ver a mágica. Venho com a minha espátula. E alisando, ó. Olha só o bolo como tá ficando liso, galera, ó. Ó. Olha só. Nem parece aquele bolo, né? Ó. Tá vendo, ó?
nem parece aquele bolo que você estava vendo agora. Ó, vem aqui com a espátula. Olha só a qualidade que fica. Aí um buraquinho ou outro que ficar, você vem com um pouquinho mais. Ó. Passa aqui. Passa aqui embaixo. E vem, ó. Tira toda a porosidade do bolo, ó. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo? Nenhuma porosidade. Agora imagina se eu pego esse chantilly ou esse bolo e começo a mexer ele fazendo... O que eu utilizei? Eu utilizei o próprio chantilly com a própria hidratação a meu favor, tá? Eu não coloquei nenhum corpo estranho sobre o meu bolo, não esquentei uma faca, não molhei com água. A única coisa, não borrifei, tem muita gente que borrifa água para fazer isso. Eu com o próprio chantilly fiz um chantilly um pouco mais mole e apliquei sobre o meu bolo e ele ficou nessa textura. Aqui já está pronto para você, por exemplo, fazer um trabalho de espátula de textura, por exemplo. Ó. Você vem aqui e texturiza o seu bolo tranquilamente. Ó. Ó. Viu como é muito fácil? O bolinho tá tranquilamente, sem sem usar nenhuma técnica errada para danificar o meu bolo. Ah, chefe, será que esse bolo ele não vai desmontar? Ele não vai. Por quê? Porque ele já está sobre o outro chantilly, tá? Então, a partir do momento que isso aqui resseca, esse chantilly aqui ele vai grudar bonitinho e você não vai ter que jogar o chantilly de você no lixo, tá? Então, essa técnica aqui é uma técnica muito legal para aprender. E lógico, tá? Para você fazer um trabalho como esse, você tem que ter certeza que você tem uma massa estruturada, você tem um recheio estruturado. Por que é importante vocês terem tudo isso? Imagina se você pega um chantilly como esse, aplica sobre uma massa, né, e um recheio desestruturado ou meio que mole. Quanto mais você for mexendo com ele, quanto mais você mexer com a espátula, ele vai ali amolecendo e o recheio corre risco de vazar. É por isso que é importante vocês saberem de fato fazer uma massa de respeito e um recheio estruturado. Então, quando você tem uma massa e um recheio estruturado e acontece um problema como esse, você vai ter segurança para fazer um trabalho como esse. Agora, se sua massa e seu recheio, se sua massa for aquela massa tiver mole demais, não for uma massa estruturada, e o seu recheio também não for um recheio bem estruturado, o que pode acontecer? Ele pode vazar sobre o seu bolo, tá? Então, é por isso que é importante vocês saber que a massa e o recheio faz total, assim, ele é o carro-chefe, assim, quando se fala em decoração de bolo. É por isso que eu criei um manual, um e-book, né, com mais de 20 receitas, um e-book onde tem aulas, né, de massas, de recheios. Então, lá tem variedade de recheios, recheio de chocolate, recheio de prestígio, recheio de coco, massa chiffon de chocolate. Lá tem mais de 20 receitas, mais de 20 aulas ensinando para vocês como se faz uma massa e um recheio de qualidade, tá? Então, se você quiser saber mais, ou se você quiser adquirir esse manual, tá? Manual esse que vai até com certificado, e esse certificado é muito legal que você pode colar na sua casa, tá? Colocar ali na paredinha ali ou no seu espaço, vai ficar muito bonito. E também tem um grupo do WhatsApp, tá? Que grupo é esse do WhatsApp? Esse grupo é fantástico, é um grupo onde você pode falar diretamente comigo e tirar dúvidas a respeito da massa, do recheio, saber das quantidades e como fazer. Se tiver alguma dúvida, você pode falar comigo dentro desse grupo do WhatsApp. Então, tem bastante meninas lá também que fala sobre o recheio, tem bastante alunas lá também que dá dicas, que ajuda também. Então, é muito importante esse grupo do WhatsApp. Então, se você quiser adquirir,
Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Esse manual é um manual fantástico com mais de 20 receitas de massas e recheios para você arrasar aí na sua confeitaria. Para você que quer dar um amplo a mais no seu livro de receita, para você que quer recheios a mais aí no seu livro de receita, quer aumentar o seu cardápio, é muito bom você adquirir, porque isso vai te ajudar, vai te dar clareza para você conseguir aí fazer massas e recheios estruturados, tá? E tem um detalhe importante, tá no valor bem assim simbólico, o valor promocional, eu não gosto dessa palavra promoção, mas está no valor promocional de R$17,90, tá? Esse curso ele custa R$100, tá bom? Mas eu resolvi fazer essa promoção, R$17,90, você vai ter um produtaço na mão aí, você vai conseguir tranquilamente aí fazer suas massas e recheios maravilhosos e você vai ter uma comunidade onde você vai poder falar diretamente comigo, tá? E só lembrando, muitas das vezes a galera fala, o grupo do WhatsApp, muitas das vezes coloca a gente lá no grupo lá e não liga para a gente, não responde as perguntas que a gente faz. Meus grupos de WhatsApp não é assim, você pode falar diretamente comigo, lá está aberto para você postar as suas coisas, para você conversar comigo, assim, a hora que você estiver precisando, tá? Então, é um grupo aberto, somente as alunas têm acesso, então vocês vão ter acesso diretamente comigo. Então, R$17,90 no preço promocional, depois eu vou aumentar ele para o valor normal, que é R$100, tá bom? Então, o link vai estar aqui abaixo, então corra e faça as inscrições de vocês. Galera, vocês entenderam aqui como que funciona? Fiz, depois que o meu chantilly ficou poroso, eu identifiquei que o meu chantilly ficou poroso, o que foi que eu fiz? Eu peguei um pouco do chantilly, deixei ele bastante mole, apliquei sobre o meu bolo e eu consegui tirar toda a porosidade do meu bolo. Não precisei sofrer, não precisei esquentar a faca, não precisei fazer nada demais, além do próprio chantilly mais mole aplicando sobre o meu bolo, e eu consegui aí fazer um trabalho bem tranquilo. Tá bom, galera? Pessoal, é isso. Muito obrigado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram. Tá? Comente aqui embaixo também se vocês de fato quiser o curso, tá, de massas e recheio, o mini curso. Comenta aqui embaixo também que eu quero, que eu vou identificar que você quer. Muitas das vezes você está com alguma dificuldade em ter acesso ao curso, a gente vai te ajudar, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, pessoal!